estaria preparando um lugar. E este lugar onde ele estivesse, nós estaríamos também. Aleluia! É uma promessa de Deus. É um lugar onde espera uma habitação. É porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Estenda as suas mãos para cá. Glória a Deus. Santo Deus e amado Pai, aqui está teu filho, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, capacita teu filho. Toma a mente e os lábios dele, Senhor. E alimenta a tua noiva. Porque nós estamos aqui, ó Pai, não para ouvir o homem, mas para ouvir a tua presença, a tua voz, a tua palavra. Por isso eu te peço, toma o teu filho em tuas mãos, toma este vaso em tuas mãos e faz o que tu queres, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Aleluia, Jesus. Senhores, amém. Jesus assentar. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus de maravilha. Gostaria que você falasse pro seu irmão aí, que está do seu lado, fala assim, não fica bravo com ele não hoje. Não fica bravo, hein? Não, nem é doido, fica bravo. Fala pro irmão do seu lado, Jesus te ama. Jesus te ama, hein? Você está aqui nessa Jesus te ama. Ó, Jesus ama vocês, hein? Jesus ama vocês, Jesus ama vocês. Amém, irmãos? Se a palavra não for, né, tão agradável aos ouvidos, mas não fica bravo comigo não. É Jesus. Aleluia. Jesus ama Aleluia, cada um de Jesus. nós, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E eu gostaria já de ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler esse texto como uma introdução, tá? Glória a Deus. Sabe, irmãos, que é interessante, né? Minha esposa vai pregar amanhã, né? Aí eu tinha falado pra minha filha o que eu ia pregar, pra Arissa. Aí no carro eu liguei pra ela, ela falou assim, o que você vai pregar? Eu falei, tal coisa. Ah não, mas eu ia pregar isso aí domingo, é o mesmo. Aí eu fiquei pensando comigo, ela não vai pregar mais, né? Graças a Deus, né? Mas sabe o que é isso, pastor? É confirmação de Deus. Glória a Deus. Né? É algo Deus confirmando. E a palavra que ela trouxe hoje, ela também não tinha, né? Assim, a gente não combina nada, é o Espírito de Deus. E justamente o versículo que o pastor leu aqui, era o que eu também estava pensando enquanto eu trabalhava. Então, é Deus. Aleluia, É Jesus. porque Deus te ama. Aleluia. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem um propósito na vida de cada um, um plano na vida de cada um. E muitas vezes nós nos afastamos daquilo que Ele tem para nós. Igual minha esposa falou, depois do recomeço é difícil. Para a gente recomeçar é difícil. Então vamos estar atentos que o Senhor está aqui nesta noite. Está escrito assim, Evangelho de João 14, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Está escrito assim, vou ler só alguns versículos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Amém.
Você pode deixar aberto a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Pode deixar aberto, que daqui a pouco eu vou ler, tá, irmãos? Esse texto que eu acabei de ler aqui, ele é muito interessante. E nós observamos e nós vemos Jesus falando aos discípulos, né? É uma promessa do Senhor. E quando ele fosse aos céus, ele estaria preparando um lugar. E este lugar onde ele estivesse, nós estaríamos também. Aleluia! É uma promessa de Deus. É um lugar onde espera uma habitação. É um lugar que Deus preparou para o seu povo. Aleluia. É um lugar onde Deus ele deseja que todos vão morar no céu. Na casa do Pai, a morada eterna. Aleluia. É muito lindo quando nós observamos as palavras de Jesus. E mais para frente ele diz assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ninguém pode se achegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Aleluia. Isso que nós vivemos aqui, irmãos, não se compara com aquilo que Deus preparou. Aleluia, Jesus. Às vezes nós olhamos, né, alguns lugares, alguma natureza, mares, nós olhamos as 7 maravilhas do mundo e nós ficamos encantados, né, com aquilo, fala, meu Deus, que coisa linda, eu queria estar ali. Mas imagina o lugar que Deus preparou, onde não há choro, não há tristeza, não há intriga, não há fofoca, não há mentira. É um lugar de paz, de descanso para o povo de Deus. É um lugar de descanso porque o próprio Senhor Jesus, ele passou por essa terra e ele sabe muito bem o que o ser humano passa nessa terra. Ele sentiu as dores, as dificuldades, as aflições. E ele preparou o lugar para nós, uma promessa do Senhor. Aí quando nós olhamos lá no capítulo de Mateus, né, no 24, quando nós começamos a olhar Mateus 20, capítulo 24, nós vamos ver ali que Jesus ele fala dos princípios das dores, né? Onde se levantariam falsos profetas, haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação. E a Bíblia também nos diz em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo esse princípio das dores, irmão Rodrigo. É o princípio das dores, mas Jesus disse que ainda não é o fim. Pestes em todos os lugares, aflições, pessoas, né, desfalecendo dia após dias por causa dessa enfermidade. E não só por causa disso, a Bíblia também nos diz que se levantariam pai contra filhos, filhos contra pai. E nós vemos que isso tem acontecido e tem sido algo comum. Pai matando os filhos, filhos matando o pai, famílias destruídas, porque nós estamos vivendo uma época que nós temos que estar atento, temos que estar em alerta com nossa vida, com nossa casa, observarmos como está a nossa vida diante do Senhor. Aleluia. Se nós estamos buscando realmente a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se nós estamos fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Jesus, ele tem dado uma chance a todo dia e a todo momento, a cada um de nós. Deus, ele tem dado oportunidades para que nós venhamos a entrar no caminho. O caminho ele pode ser estreito, mas ele nos leva para a vida eterna. Aleluia. Ele pode ser difícil, mas no final é maravilhoso. Aleluia, porque nós vamos contemplar a face do nosso Senhor. Sabe, irmãos, eu gosto muito de observar as coisas, né? Eu tenho observado por esses dias o confronto entre Israel, né, e a Palestina, um confronto que ele por um tempo ele cessa, mas depois de um tempo ele volta. Isso também é um grande sinal de que Jesus está prestes a voltar. Aleluia, Jesus. É uma nação que sempre se levantou contra o povo de Deus. Nós temos que estar de olho em Israel, vendo o que está acontecendo,
porque a sua vinda se aproxima. E nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Sabe o que diz em Mateus 24:38? Vamos observar o que está escrito. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Né? Às vezes as pessoas, pastor, vê, né? Graças a Deus aqui o pastor, ele de vez em quando ele pega o chicote aí, né? Glória a Deus. E Noé, nesses dias, irmãos, Noé ele pregava, ele falava sobre o dilúvio. E as pessoas observavam e falavam, meu Deus, esse camarada aí é louco, nem orvalho tem, quanto mais um dilúvio. Né? E Noé pregava, Noé anunciava, Noé avisava. Deus foi dando chance, Deus foi dando oportunidade para o povo. Porque Deus não queria que o povo perecesse, Deus queria que o povo se arrependesse. Aleluia. E se voltasse para Ele. Mas olha o que nós demos. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Nós estamos pregando e muitos já pregaram. E tem pessoas aqui que nasceram na igreja ouvindo que Jesus um dia voltaria, né? Isso já faz mais, né, muito tempo que as pessoas pregam e as pessoas podem estar pensando, mas está demorando, né? Está demorando, não vai acontecer nada. Aí está todo mundo tranquilo, casando, né, vivendo uma vida tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Mas se a gente parar para observar, se Deus abrisse teus olhos espirituais, você ia ver que a batalha é grande pela tua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Remanagasuya. Tem uma pessoa aqui, ó, que Deus tem guardado. Remanag. Aleluia. Chorgia, Namagasuria. Já só não sei, foi a tua vida porque Deus ainda não deixou. É tempo de arrependimento. Yanai. É tempo de voltar para Deus. Aleluia. É tempo de deixar todas as coisas de lado. É tempo de renúncia. Nós temos que renunciar. Deus falou comigo que é tempo de renúncia. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Aleluia, Jesus. Que desagrada a Deus. Abrir mão de algumas coisas para agradar a Deus. Aleluia, Jesus. É porque sabe o que acontece nos dias de hoje? Nós estamos focados somente nas coisas dessa terra. Nós estamos focados em viver aqui. Não que seja errado planejar algo aqui na terra, né? Planejar um futuro melhor, ganhar um pouco mais, trabalhar num trabalho, ser mais tranquilo, ganhando mais. Não é errado isso, irmãos. O problema é que o nosso foco está centrado nas coisas da terra. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos muito preocupados. Né? O ser humano hoje não está muito preocupado com as coisas que está por acontecer, com as coisas que está por vir. Nós estamos num país onde, com esta crise, irmãos, você abre os anúncios, você vê lá muitos empregos, você liga, esse dia eu liguei, né? Ah não, vem aqui já para você começar a trabalhar dia 24 e tal, né? Eu falei, meu Deus, não dá nem tempo, né? Eu liguei só para desbilhotar, né? Mas tem bastante emprego. Aí nós estamos com a nossa mente Aleluia, Deus. nessa terra, mas não nas coisas de Deus. Eu entendo quando o pastor fala em fazer a obra, né? Fazer a obra é dentro da igreja, é fora da igreja. Fazer a obra é orando. Se você não pode estar aqui, você pode orar em casa, interceder por irmão, né? Por aquele que está passando necessidade. Fazer a obra é testemunhar também, ter uma vida, né? Que as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, essa pessoa é diferente.
testemunho de vida conta muito, irmãos, mais do que minhas palavras. E nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. Estamos focados com as coisas dessa terra. Mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Sabe, eu entendo quando o pastor fala aqui, que quando ele diz assim, ó, se espiritualmente vai bem, tudo vai bem. Só que, pastor, as pessoas às vezes talvez não compreendam. Eu compreendo o que o pastor quer entender. As pessoas acham, quando o pastor fala assim, que tudo vai bem. Espiritualmente, se a gente está bem, porque nós estamos conectados com Deus. Mas tem pessoas que acham, porque tem dinheiro no banco, que a sua despensa está cheia, que não lhe falta nada. Mas a vida espiritual muitas vezes não está nada bem. As pessoas confundem isso, pastor. Pensa que está andando de um carro novo, né? Está andando com um Crau aí, né? Uma Hilux, uma Prado. Está bem. Mas espiritualmente, às vezes aquela pessoa não está bem. É simples, é só olhar para o mundo. Nós vamos ver quantas pessoas ricas, milionárias tem por aí, que vivem sem Deus, sem a presença de Deus. Mas nós cristãos temos que estar primeiramente com a nossa vida espiritual no altar. Aleluia! Aleluia. Nós temos que consertar o nosso altar no dia de hoje. Verdade, Deus. É dia de conserto com o Senhor. Não basta estar na igreja, mas a mente está lá fora, está lá no mundo, com as coisas do mundo. Não basta eu vir aqui todos os dias de culto, mas meu coração na verdade está lá fora. Pensa assim, vou lá no culto, porque se eu não for, né, o pastor vai achar que eu estou desviado, aí os irmãos vão, né, achar que eu... Não adianta vir só para o culto. Não adianta só vir para a igreja. Tem que haver mudança de vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque senão o dilúvio chega, já é tarde, já não dá mais tempo. Nós precisamos nos libertar das coisas que nos prendem aqui nessa terra, irmãos. Eu e minha esposa, nós temos bastante planos, sabe? Nós temos projetos. Mas o que nós queremos primeiro é estar bem com Deus. Aleluia, Jesus. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, seja feita a vontade dEle. Aleluia, Jesus. Eu vejo esses jovens aqui, né? Tem alguns jovens diferentes aqui. Eu já fui jovem igual vocês. Vocês sabem que eu estou viva hoje aqui por causa da mão de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes eu passei pela beira da morte. E desde quando eu comecei a ir para a igreja, Deus falava assim que tinha um plano na minha vida. E sempre Deus me livrando. Sempre Deus me protegendo. Por isso que eu estou aqui hoje, irmãos. Eu ainda tenho promessa de Deus. Você também tem promessa de Deus. Aleluia, Jesus. Só que não deixe que as coisas dessa vida venham tomar o primeiro lugar de Deus. Né? Não vamos deixar que Ele tome o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Porque Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem que ser primeiro de tudo. Mais do que nossos filhos, né? Do que as esposas, do que os maridos. Hoje de manhã, eu cheguei na fábrica, né? Na verdade, eu não gosto de trabalhar de sábado, ainda mais que eu sabia que estaria aqui hoje. Eu falei, meu Deus, eu perguntei pro Rantinho, eu falei, vai ter zangueô hoje? Porque lá já era sábado. Ele falou, acho que vai, né? Porque geralmente quando tem que ir até às 7. Eu falei, meu Deus, se eu for até às 7, eu vou sair correndo do serviço pra cá. Eu falei, eu só posso trabalhar até às 6, que amanhã eu tenho que estar na igreja. Eu já falei logo, aí tinha uns dois lá, Deus usou eles e falou assim, ah não, a gente só vai até às 5, porque faltando dois na linha, a linha também não tem como rodar, porque não tem gente, né? Aí eu falei, glória a Deus, vou sair 5 horas, vou poder chegar mais cedo, sabe, irmãos, eu não gosto de chegar atrasado na igreja. Uma vez eu falei pra minha esposa, sabe que mulher demora, né? Eu falava assim, se for pra mim chegar atrasado, eu não vou pra igreja, porque eu não gosto de chegar atrasado. Sabe, eu sou bem chato com isso. Mas graças a Deus eu saí 5 horas. Aí de manhã,
eu cheguei, né? Geralmente eu fico meio cabisbaixo, né? Trabalhar de sábado, né? Mas eu cheguei de manhã assim, comecei a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu ali sozinho, cantava, pulava, falava em línguas ali e ministrava ali sozinho com aquelas peças de ferro. E eu feliz que eu ia sair 5 horas, porque eu ia poder estar aqui mais cedo na casa do Senhor. Aleluia. É isso que a gente tem que ter, irmãos, uma felicidade. Né? Às vezes não tem pessoas que não vêm porque faz aquele tal do Nitioco Sampan, né? Tem que trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, às vezes trabalha à noite, né? Ou tá enfermo, eu já falo isso sempre. É compreensível, né? Mas agora as pessoas que não vêm porque não quer, aí é outra história, né? E Deus conhece. Amém, irmão? Vamos se apegar com Deus. Vamos deixar aberto Mateus 25. Aleluia. Não estou batendo, né, irmãos? Não. Tá tranquilo por enquanto, né? Aleluia. A glória de Jeová vai descer. Glória a Deus, aleluia. Estarei lendo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Até aqui, irmãos. Nós observamos, né, que nós lemos aqui, então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Pegaram a sua lâmpada, né? Algumas traduções diz candeias, né? Isso significa, a lâmpada, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Para nós andarmos neste mundo, porque este mundo é trevas, é escuridão, espiritualmente falando, Verdade. nós precisamos das candeias, das lâmpadas, porque a palavra do Senhor, ela ilumina o caminho. Aleluia. A palavra do Senhor ilumina o caminho para que nós possamos caminhar Aleluia. e não tropeçar e nem cair em algum abismo, irmãos. Só que a gente observa que as 10 fizeram isso, levaram suas lâmpadas consigo e elas saíram com um propósito. Qual era o propósito? Encontrar com o esposo. Quando a Bíblia está dizendo encontrar com o esposo, aqui é uma parábola, uma ilustração de Jesus, é encontrar-se com o Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, ou outras traduções dizem insensatas, nércias, né? Prudentes, havia 2 grupos de pessoas aqui, prudentes, loucas ou insensatas. 3. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Sabe, irmãos? Sabe, uma pessoa insensata, eu escrevi aqui. Pessoas que agem por impulso e muitas vezes causada por emoções. Age sem pensar, uma pessoa insensata. Age sem pensar, sem planejar antes se aquilo vai ser bom ou ruim. Ela simplesmente age sem pensar, sem consultar a Deus, sem pedir autorização de Deus. Uma pessoa louca, insensata, eu estou dizendo da igreja, porque aqui esta parábola, Jesus está se referindo-se à igreja. Verdade. Ela age sem pensar, ela toma decisões de maneira precipitada, ela tira suas próprias conclusões. Essas são pessoas insensatas ou loucas, como diz aqui na Bíblia. E pessoas desse tipo são pessoas desequilibradas, perdem o raciocínio mental, agindo como louco, falam sem pensar. Falam coisas às vezes sem pensar, machucam o próximo, às vezes até na brincadeira, palavras que ferem o próximo. São pessoas insensatas que não pensam antes de agir. São pessoas loucas, insensatas, que está incluído no grupo que diz que saiu ao encontro do esposo, do noivo. Porque aqui elas estão inclusas aqui, irmãos. As insensatas estão no meio das prudentes.
Assim como cresce o trigo, o joio cresce junto. Nós temos que ter esse cuidado de não nos tornarmos insensatos, loucos. Temos que ter cuidado para não ser joio. Aleluia. Temos que ser trigo Aleluia. na obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque o joio será queimado, será lançado fora. Mas o trigo não, ele será colhido pelas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos observar o próximo versículo. Mas deixa eu falar das prudentes. Pessoas prudentes são pessoas cautelosas, que se desvia do perigo, também foge do pecado. Tá vendo? São pessoas cautelosas. Elas pensam duas vezes antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão. Elas são pessoas cautelosas. Ela para e pensa, eu vou atravessar daqui para lá. Mas ela pensa duas vezes. Será que eu vou? Será que vai ser o correto eu fazer isso? Vou consultar ao meu Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. A pessoa prudente, ela consulta a Deus em todas as suas decisões, em tudo aquilo que ela vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. E pessoas prudentes têm o hábito de se precaver, que se prepara de maneira antecipada. Ela se prepara antes, antecipadamente. As pessoas prudentes estão sempre preparadas para as adversidades da vida e da caminhada cristã. Elas estão preparadas. Glória a Deus. Elas se preparam antes para as adversidades da vida e para a caminhada cristã. O pastor Aleluia. pregou aqui, foi domingo, pastor? Efésios, as armaduras. Foi. Uma pessoa preparada, ela está com a armadura de Deus. Por quê? Ela está preparada, resistindo, firme para poder resistir o dia mau, as adversidades. Uma pessoa prudente, ela age desta maneira. Uma pessoa prudente, ela é obediente. Aleluia, Jesus. Ela obedece os princípios. Aleluia. Ela obedece ao líder da igreja, que é o pastor. A pessoa insensata e imprudente, pastor, ela não obedece nem à liderança da igreja, quanto a mais a Deus. A pessoa insensata diz que ama o seu próximo, que ele vê, né? Diz que ama a Deus, mas o seu próximo que ele vê, ele não consegue amar. Pessoas insensatas e pessoas loucas, que tomam atitudes precipitadas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, Aleluia. com nossas atitudes. Até como pastor, sabe, pastor, eu sou bem sincero. Às vezes eu brinco com o senhor, né? Mas eu penso comigo, eu não posso fazer uma brincadeira de mau gosto, porque eu vou estar sendo insensato. Pois o Senhor é o meu pastor, né? Que cuida dessa igreja. Aleluia. Né? Eu estou debaixo da autoridade do pastor, eu e minha casa. Então às vezes a gente brinca, só que não é porque às vezes a pessoa acha que eu sou amigo do pastor que eu vou fazer qualquer brincadeira. Mas não é assim, tem que respeitar os líderes da igreja. Irmãos, eu conheço o pastor que dependendo da brincadeira que você fizer, meu Deus, se prepara que o ouvido vai esquentar. É sério, irmãos. A gente fala assim, mas a gente tem que respeitar a liderança da igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira que a gente vai tratar, a gente brinca, né? No futebol a gente aproveita para meter o pé. Né? Aproveita já, é hoje, vamos jogar bola. Vamos colocar. É brincadeira. Mas tem que respeitar. A pessoa Aleluia. prudente e sensata, ela respeita a liderança da igreja. Aleluia, Jesus. Respeita a autoridade que Deus colocou aqui. Talvez alguns olhem e falem, mas o pastor é novo, né? Eu também tenho a mesma idade que ele, tá? Mas foi Deus que colocou, então respeite. Até com as palavras, nós temos que ter cuidado com o nosso próximo para não se tornar as pessoas imprudentes e insensatas, para não machucar as pessoas. Glória a Deus. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite consigo em suas vasilhas,
com suas lâmpadas. As loucas só levaram as lâmpadas, né? As prudentes, além das lâmpadas, ainda levaram uma vasilha. Sabe por quê, irmãos? Conforme nós temos que ter reserva. Azeite significa a presença do Espírito Santo, a unção de Deus. Aleluia. Conforme a lâmpada ia se apagando na caminhada, elas tinham reserva para ir colocando e a lâmpada se mantinha acesa. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus que traz a luz, que traz a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Aleluia. Então nós temos que ter essa reserva, Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. porque se a lâmpada apagar no meio da escuridão, se tiver um buraco, a pessoa cai, a pessoa se machuca, a pessoa se quebra. Mas não, com a reserva e a lâmpada acesa, você vai caminhando, você vai trilhando até o destino que Deus preparou. Aleluia, Até o Jesus. fim. Glória a Deus. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, né? Muitas pessoas pensam assim, mas camarada, Jesus se atrasou? O esposo se atrasou? Não. Jesus ele não se atrasa não, irmãos. Jesus ele tem um momento exato. Sabe o que Aleluia. está dizendo esse versículo? Que Jesus está dando mais um tempo, ó. Não é que ele está atrasado, pastor Deus, ele está tardando a sua vinda, porque ele está dando mais um tempo para ver se a pessoa vai se consertar diante de Deus, Aleluia. vai buscar a presença de Deus para ter a reserva, para quando chegar aquele dia, a pessoa poder entrar. Aleluia, Jesus. Deus não chega atrasado não, irmãos, ele está misericórdia. Isso aqui é misericórdia de Deus. Aleluia. E a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é misericórdia, Deus não está atrasado. Ele apenas está te dando um tempo, mais uma chance. Um tempo para mim e para você, para a gente buscar a Ele, nos encher. Aleluia, Deus. Isso é misericórdia de Deus sobre a sua igreja. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Que a misericórdia de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Por tua vida. Ô glória. Mas à meia-noite, versículo 6, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai no encontro. Então, houve-se um clamor, né? Todos ouviram. Elas foram ao encontro do Senhor. 7. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ó, até as imprudentes, as insensatas, as loucas, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós, e a vós ide antes aos que vendem, e comprai para vós. Está vendo, irmãos? Se no meio dessa caminhada Aleluia. a lâmpada começar a se apagar, Aleluia, Jesus. e você olhar Fiel, Senhor. que não tem a reserva, Aleluia.